Bom, pessoal, então nós vamos começar agora a parte 3 de Vygotsky, tá ok? Eu estava falando no finalzinho do outro vídeo sobre um livro, supostamente, né, escrito por Stalin. Há quem diga que não foi ele que escreveu, e falava sobre o materialismo dialético e o materialismo histórico, que é justamente aquilo que eu tinha acabado de explicar, que seria um pensamento baseado nas ideias de Marx, né? E que Vygotsky tomou como referência para estruturar todo o pensamento da teoria dele, tá ok? Lembrem-se, a dialética materialista é a relação da pessoa com o meio, como o meio transforma a pessoa e a pessoa transforma o meio, isso um movimento contínuo, né? Pensando na aprendizagem, no desenvolvimento como um processo contínuo, interacionista, seria assim, a pessoa interferindo no desenvolvimento da outra, né, transformando a outra pessoa, e essa outra pessoa transformando essa pessoa. Então, assim, sempre nós estamos em processo dialético nas relações interpessoais. Então, eu transformo vocês, vocês me transformam, né? Todas as relações interpessoais, Vygotsky entende dessa forma, que é assim que a gente vai se constituindo como pessoa, que a gente vai se desenvolvendo, tá ok? É a lógica do materialismo dialético e materialismo histórico, porque isso vai se constituindo, né, ao longo da história. As pessoas vão se transformando, a sociedade vai se transformando, porque uma pessoa vai influenciando a outra, vai transformando a outra e vice-versa, e todo mundo junto vai ocorrendo esse processo de desenvolvimento. Aqui só tem uma piadinha, né? Não sei se vai dar para ver direito, eu vou ler aqui. É o Marx, né? E o Descartes, que a gente já até falou dele, né? No começo do ano, discutindo a questão do materialismo. O Descartes e o Marx estavam lá. O mundo material não existe, é apenas um reflexo da nossa imaginação. Isso é o Descartes falando, né? Aí o Marx fala assim, vai nessa. Aí o Marx fala assim, quer dizer que você vê esta pedra na minha mão, mas ela não existe, pois está apenas na sua imaginação? O Descartes fala, isso mesmo. Ai, ai, o que você está fazendo, Karl? Você quebrou a minha cabeça. E o Marx, ha, 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 ha. Né? Então, é só uma tirinha aí para ilustrar esse contraponto entre ideias materialistas, né? E ideias não materialistas que vem lá daquilo que a gente conversou no começo do ano, de Platão e Aristóteles. Tá? Então, enquanto Descartes ele valoriza mais o mundo subjetivo, como Platão, o Marx ele está valorizando mais um mundo materialista, como Aristóteles. Lá no comecinho do ano a gente conversou sobre isso. O trabalho do Vygotsky no regime soviético, né? Então ele era recém-formado em Direito, depois ele voltou e terminou a faculdade de Medicina. Então, entre os seus trabalhos no campo, inclui-se as populações camponesas, isoladas de seu país, fazendo testes neuropsicológicos entre as aldeias nômades do Uzbequistão e do Quirguistão, Ásia Central, antes e depois do realinhamento cultural e socioeconômico da Revolução Socialista, que incluía alfabetização, cursos rápidos de novas tecnologias, organização de brigadas, fazendas coletivas e outros, como descreve Alexander Luria em seu ensaio sobre diferenças culturais e o pensamento. Luria era um parceiro dele, trabalhou com ele, mas viveu bem mais que ele, tá? Então ele foi
a trabalhar com essas populações camponesas, e de lá também ele trouxe material, não só ele, como o Luria, Leontiev, os três amigos, né, para as pesquisas de neuropsicologia, e nós usamos como referência para neurociências essas pesquisas até hoje, tá ok? Então, é um advogado, psicólogo, médico na educação. A experiência vivida na formação de professores levou ao estudo dos distúrbios de aprendizagem e de linguagem, das diversas formas de deficiências congênitas e adquiridas, a exemplo da afasia. Complementando a sua formação para o estudo da etiologia de tais distúrbios, graduou-se em medicina. Como eu já falei, ele foi fazer medicina também, né? Retomando o curso iniciado e substituído por Direito em Moscou e retomado e concluído em Kharkov. O seu interesse em medicina estava associado à manutenção do grupo de pesquisa Troika de neuropsicologia com Alexander Luria e Alexei Nikolaevich Leontiev. As suas principais contribuições à defectologia estão reunidas no livro Psicologia Pedagógica. Tá? Então, ele fez medicina para compreender melhor o desenvolvimento humano e seus distúrbios e compreender mais de neurociência, ok? Aqui tem uma foto dele com a filha dele, a Gita. Ela morreu em 2010. Então, olha lá, Vygotsky com a filha Gita em 1932. Ele realizou experimentos com crianças para entender qual a função da união entre a linguagem e o pensamento e sua relação com a evolução. Então, um dos principais livros de Vygotsky, inclusive, é Linguagem e Pensamento, né? Fala sobre isso. E como o Piaget também, ele observou as filhas para ter como referência nos seus estudos, tá ok? Aqui é uma foto das duas filhas, ele e a esposa Rosa. Tem poucas fotos do Vygotsky, até porque no momento histórico que eles viviam isso não era muito acessível, tá? Piaget a gente tem muito mais fotos. Aqui outra foto dele com a mulher e uma das filhas, essa é a caçulinha. Tá? Aqui ele... notem, tá tudo aqui escrito em russo embaixo, né? Mas é ele numa classe de formação de professores, tá? Ele tava dando aula porque ele trabalhou muito na formação de professores. Em cursos, né? Equivalente à pedagogia, hoje em dia. Principais fatos, então, da vida dele. Em 1917, concluiu seus estudos em Direito e Filologia. Filologia seria um equivalente a letras, hoje em dia, tá bom? Até 24 lecionou literatura e psicologia em Gomel e fundou a revista literária Verask. Em 1924 inicia seu trabalho sistemático com auxílio de estudantes e colaboradores com uma série de pesquisas em psicologia do desenvolvimento, educação e psicopatologia. Participa do 2º Congresso de Psiconeurologia, estudo das interações entre cérebro e mente em Leningrado. Hoje é São Petersburgo, né? A segunda maior cidade da Rússia, onde expõe com uma clareza impressionante para um jovem de apenas 28 anos o tema da relação entre reflexos condicionados e comportamento consciente do homem. De 25 a 34, lecionou psicologia e pedagogia em Moscou e Leningrado, que é São Petersburgo, né? E em 34 morre vítima de tuberculose com 37 anos, tá ok? Aqui tá a foto do Leontiev, né? Que foi graças ao Leontiev e o Luria que a gente tem acesso às obras dele, porque eles esconderam. Então, ele morreu em 79 em Moscou, né? Então, viveu bem mais que o Vygotsky, que foi um psicólogo russo, um neurocientista. Aqui está o Luria também, um neurocientista soviético, né? Especialista em psicologia do desenvolvimento.
Foi um dos fundadores de psicologia cultural histórica junto com Vygotsky, onde se inclui o estudo das noções de causalidade, pensamento lógico, conceitual da atividade teórica como função do sistema nervoso central. Ele morreu em 77. Também, os livros dele, as técnicas, são usadas até hoje em dia como referência para a compreensão de neurociências, tá ok? Aqui é uma foto da equipe dele, né, de pesquisa, e eles não tiveram a oportunidade de tirar foto todos juntos, o Vygotsky e todos, então olha que bonitinho, eles colocaram a foto do Vygotsky aqui, né? Ele já tinha falecido aí, lembrem que ele morreu muito cedo, e eles tiraram então a foto completa de todos da equipe, que com ele não teve tempo. O Vygotsky é um grande fundador da Escola Soviética de Psicologia Histórico-Cultural. Era necessário na época a construção de uma ponte que ligasse a psicologia natural, mais quantitativa, né, a psicologia mental, mais subjetiva. Então era o behaviorismo, né, em contraponto com uma nova ideia, um novo pensamento, uma psicologia mais subjetiva, menos de laboratório, menos comportamental, né? Retornou a Moscou em 1924, envolvido em vários projetos. Apesar de uma vida curta, foi autor de uma obra muito importante, junto com Luria e Leontiev, responsáveis pela disseminação de textos de Vygotsky, muitos deles destruídos com a ascensão de Stalin ao Kremlin. Quando o Stalin, né, perseguiu Vygotsky mesmo, quando ele assumiu o comando lá da União Soviética, ele proibiu. Devido à censura soviética, seus trabalhos ganharam dimensão há pouco tempo, inclusive dentro da Rússia. No Ocidente, a primeira tradução de um livro seu, Pensamento e Linguagem, que eu falei, foi lançada em 62 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, chegou, se não me engano, no final dos anos 80, tá? Então, é recente, né? Perto do tempo que ele viveu, foi bem depois, ok? Na biblioteca da faculdade tem livros do Luria, não, do Leontiev, tem, do Vygotsky também tem, tá? Ele tinha formação em psicanálise, como eu falei, né? Os seus primeiros estudos foram voltados para a psicologia da arte. Extremamente culto, tinha entre seus amigos o grande cineasta Sergei Eisenstein, admirador de seu trabalho. Suas proposições para análise da obra de arte fazem um contraponto com a teoria psicanalista e estudos de mitologia, fábulas, linguística e poética dos formalistas russos, sendo considerado pioneiro no que se refere ao moderno estudo de arte literária. É possível que as restrições às suas obras pelo governo stalinista estejam associadas à censura da psicanálise naquele país, a exemplo da perseguição e fechamento, em 1926, da Clínica Psicanalítica para Crianças de Sabina Sperling, uma psicanalista formada por Jung. Lembra o Jung que eu já comentei com vocês, que ele era, né, amigo do Freud, tá, ok? Então lá era proibido estudar psicanálise nessa época. Então todo mundo que de alguma maneira teve contato com a psicanálise, teve formação psicanalítica, o Stalin perseguiu, inclusive o Vygotsky. A proibição da edição de suas obras na União Soviética foi de 36 a 56. Iniciou-se com a identificação deste como idealista a partir de suas críticas à utilização das teorias de Pavlov. Lembra Pavlov, aquele da experiência do cachorro que salivava, né? Então o Vygotsky fez críticas ao Pavlov e aí o regime soviético não sentiu isso como uma coisa boa, tá? E ainda tinha formação psicanalítica, então ele era uma pessoa que representava algum perigo. Então ele criticava Pavlov quanto às potencialidades de condicionamento ambiental. Vygotsky, apesar de concordar com a ideia da plasticidade do homem face à cultura, argumentava com a cúpula do regime stalinista sobre a capacidade humana de criar seu ambiente, dando origem a novas formas de consciência.
e organização. Somente com o fim da censura do totalitário regime stalinista que começou a ser redescoberto, iniciando-se pela publicação de seu clássico Pensamento e Linguagem, graças a Luria e Leontiev que guardaram os manuscritos, né? E assim, é interessante que logo em seguida, nos Estados Unidos, começaram a publicar os livros do Vygotsky, tá ok? Aqui está a foto do túmulo do Vygotsky, que está em Moscou. Aqui tem o endereço do cemitério também, quem quiser ir lá visitar, tem o telefone, né? Tem outras pessoas importantes também ali que são vizinhas dele no mesmo cemitério, tá? Então tá lá para visitação. E se vocês quiserem saber mais a respeito de teóricos que se embasaram nas teorias marxistas, e foi dali que eu tirei muito dessas referências, tem um site, e para saber mais, tem ali esse link que vai cair bem em Vygotsky, tá ok? É isso, pessoal.